Vamos lá, gente. Começar. Todo mundo tá vendo a minha tela, gente? Estamos sim, professora. Tá. Então, hoje a gente começa a falar dos compostos nitrogenados. O primeiro dele é as aminas, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho do conceito, o que caracteriza como composto nitrogenado, os principais tipos, né? O primeiro deles que a gente vai estudar são as aminas, aí a gente entra no conceito, classificação. A classificação vocês já viram um pouquinho dele lá no começo do semestre, quando a gente começou a estudar os grupos funcionais. Mas a gente vai rever aqui de novo, tá? Tem a parte da nomenclatura, que na minha opinião é muito fácil, a nomenclatura das aminas é bem fácil. E aí alguns exemplos, tá bom? Vamos lá. Então, a estrela da vez hoje é o nitrogênio, né? Ele que caracteriza aquele composto como nitrogenado ou não. Então, vamos ver um pouquinho sobre ele, bem rapidamente, porque vocês estudam mais em Química Geral e também lá com o George em Química Inorgânica, né? Então, o número atômico 7, na tabela periódica, ele fica lá no grupo 15, segundo a classificação da IUPAC, ou como a gente chamava antes, família 5A, né, pela nomenclatura antiga. A distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p3. Eu acredito que vocês aprenderam sobre ela com o George no começo do ano, não foi? Sim. Professora. Os elétrons da última camada, né? Última camada, aqui camada 2, tenho 2 mais 3, 5. Então, na última camada, eu tenho 5 elétrons. Pela regra do octeto, eu tenho que completar 8. Então, para mim completar 8, eu preciso realizar 3 ligações covalentes. Pela distribuição de Lewis, né? Eu tenho a disposição dos elétrons dessa forma aqui, onde aqui eu tenho um par, né, de elétrons, e tenho os 3 aqui que recebem os outros através da ligação covalente. Esse par de elétrons que eu tenho aqui em cima permite que o nitrogênio ele faça uma ligação que nós chamamos de adicional, né? Ele faz um compartilhamento, né? Então, ele pode fazer, sim, de forma opcional, né, uma quarta ligação. Nós chamamos de ligação coordenada ou ligação dativa, né, que é um compartilhamento. Muito bem. E aí, a gente entra nas funções nitrogenadas. Então, são aquelas que, além do carbono, do hidrogênio, né, possuem o nitrogênio. Algumas possuem ainda o átomo de oxigênio, né, que são o caso das amidas, que nós vamos estudar na próxima aula. As principais são aminas, amidas, nitrocompostos e as nitrilas. Aqui em 5.1 a gente costuma estudar as amidas, aminas e nitrocompostos. As nitrilas a gente não costuma estudar, tá? Não está na base tecnológica de vocês. Mas quando eu termino aí o conteúdo com uma certa antecedência, eu acabo voltando aqui e mostrando as nitrilas, tá? Só para ter o quarteto completo. Aqui eu coloquei um exemplo dos grupos funcionais, ó. Aqui eu tenho da amina, onde o grupo funcional dele é o nitrogênio. A amida, eu já tenho a presença do nitrogênio e o oxigênio dentro do grupo funcional. O nitrocomposto também, eu tenho nitrogênio e 2 átomos de oxigênio, é o grupo nitro.
que caracteriza esse nitrocomposto. E a nitrila, né? Eu tenho o carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Então, esse aqui é o meu grupo funcional, tá? O R, né, vamos relembrar, ele representa o radical, a parte orgânica da cadeia. É aquela parte onde é formada pelos átomos de carbono e hidrogênio, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Até agora não, Sora. Título de curiosidade, as aminas e as amidas, quando elas têm uma cadeia curta, elas têm cheiros muito fortes, muito característicos. A amina, porque geralmente são decorrentes da decomposição de matéria orgânica, né? Então ela tem aí um cheiro de podre, né? Aquele cheiro de peixe podre, bem característico. E as amidas também. Então vamos lá. Primeiro nitrocomposto que a gente vai estudar, né? São as aminas. Quem são elas? Elas são compostos derivados da amônia, né? Então eu tenho uma amônia, aqui o NH3, ó, um átomo de nitrogênio e 3 hidrogênios, onde eu faço a substituição desse hidrogênio por radicais orgânicos, né? Por parte de uma cadeia carbônica. E aí eu tenho a formação de uma amina. São formados pela substituição de um, eu posso substituir apenas um hidrogênio da amônia, como posso substituir 2 ou até mesmo os 3, né? Para a formação de amidas, tá? Aqui, ó, tem um exemplo. Então, eu tinha uma amônia, vamos colocar aqui. Era o NH3. E aí eu substituí, ó, um hidrogênio por um radical, né? Ou seja, um grupo orgânico. E aí eu tenho uma amida formada por 2 hidrogênios e um grupo orgânico. Eu também posso substituir 2 hidrogênios do NH3 por 2 radicais, né? Então, lá onde eu tinha 2 hidrogênios, agora eu tenho 2 grupos orgânicos, R1 e R2. Então, tá aqui, ó, eu tenho nitrogênio, mantive um hidrogênio, e os outros 2 da amônia substituí por cadeias carbônicas, grupos orgânicos, né? Radicais. Muito bem. Também posso substituir os 3 hidrogênios. Então, aqui eu tenho R1, R2 e R3, grupos orgânicos. Então, eu tenho uma amina, onde eu não tenho mais nenhum hidrogênio, e agora eu tenho 3 grupos orgânicos. Tranquilo? Alguma pergunta? Não, Sora. Muito bem. Vamos em frente. Classificação, né? A classificação mais utilizada aqui nas aminas é primária, secundária ou terciária, né? A gente já tinha visto um pouquinho sobre isso lá no começo do semestre. Quando eu tenho uma amina primária, quando eu substituir apenas um hidrogênio por um radical, ou seja, eu tenho apenas um átomo de carbono ligado no nitrogênio. Quando eu tenho uma amina secundária, quando eu substituir 2 hidrogênios da amônia por 2 grupos orgânicos, ou seja, agora eu tenho 2 átomos de carbono ligados no nitrogênio. Quando eu tenho uma amina terciária, quando eu substituir os 3 hidrogênios da amônia por 3 grupos orgânicos, agora eu tenho 3 átomos de carbono ligados no nitrogênio. Tranquilo? Então, primária tem 1 carbono, secundária 2, terciária 3 carbonos ligados diretamente no nitrogênio.
Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Deu para entender, senhora. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Aqui, que tipo de amina eu tenho aqui? Primária, secundária ou terciária? Primária, Por que primária? porque só um hidrogênio foi substituído. Isso mesmo. Então, eu tenho um átomo de carbono ligado diretamente ao átomo de nitrogênio, ou seja, só um hidrogênio foi substituído. Então, eu tenho uma amina primária. E aqui? Secundária. Muito bom. Então, agora eu tenho 2 átomos de carbono ligados diretamente ao nitrogênio, ou seja, eu substituí 2 hidrogênios, então ela é secundária. E por último, terciária, né? Tenho 3 carbonos ligados diretamente ao átomo de nitrogênio, eu tenho uma amina terciária. Bom, tranquilo? Fácil, né? Sim. Muito bem. Agora vamos lá. E essa daí? Primária, secundária ou terciária? Acho que é terciária, Sora. Acho que é secundária. Porque Quem tem vota 3 no- carbonos, né? Só que eu acho que, tipo, o CH2 está ligando no mesmo lugar que o CH3, então... E tem um H Ah, é. ligado no nitrogênio, então é secundária. Todos de acordo? Vamos ver a resposta? Muito bem, ela é secundária, ó. Na molécula toda, eu tenho 3 carbonos, sim. Mas quantos estão ligados diretamente no nitrogênio? 2. 2. Então, ela é secundária, tá? E essa? Terciária, Por quê? porque ela tem os 3 átomos de carbono ligados diretamente a ela. Isso mesmo. Olha lá. Possui 3 átomos de carbono ligados diretamente no átomo de nitrogênio, né? Eu não tenho, ó, se eu observar, não tem mais nenhum hidrogênio ligadinho nela, só tem os carbonos, ó. Então, ela é terciária, ao contrário da outra. Eu ainda tinha a presença de quem aqui, ó? Um hidrogênio, né? 2 carbonos ligados dela e ainda tinha um hidrogênio. Aqui na terciária não tem mais. Então, ela é terciária. Possui 3 átomos de carbono ligados diretamente no átomo de nitrogênio. Ficou claro, gente? Essa é a classificação que a gente mais usa nas aminas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos em frente. Uma outra classificação é alifática ou aromática. A alifática é todas aquelas que a gente estava vendo até agora, né? Eu tenho o nitrogênio fora de uma estrutura fechada, né? Ele está numa cadeia, na parte da cadeia aberta, né? Aqui ele é toda uma cadeia aberta. Aqui, ó, eu tenho uma parte fechada, mas o nitrogênio está aqui fora, né? Então, ele não está no meio da cadeia fechada, ele está do lado de fora. Então, eu falo que ela é uma amina alifática, cadeia aberta, tá? Já a aromática, eu tenho a presença de pelo menos um anel aromático ligado diretamente lá no nitrogênio, ó. Eu tenho um anel aqui nessa amina. Ela continua sendo primária, tá? Porque eu tenho os 2 hidrogênios aqui e só um carbono está ligado nele. Mas ela é aromática porque eu tenho a presença do anel. Esse outro aqui, ó, eu tenho 2 anéis, né? Que se ligam diretamente do nitrogênio. E o último aqui, né? Eu tenho uma parte de cadeia aberta aqui, mas eu tenho um anel aqui. Um anel aromático que se liga no nitrogênio.
Então, ele caracteriza aí uma amina aromática. Deu para entender, gente, a diferença? Aqui o nitrogênio está do lado de fora, não tenho nenhum anel, cadeia aberta. Aqui eu tenho uma parte fechada, mas o nitrogênio está do lado de fora, então eu tenho uma amina alifática. E aqui eu tenho a presença do anel aromático. Alguma dúvida? Até agora não, Sora. Então vamos em frente. Uma outra que a gente usa é se ela é heterocíclica ou heterocíclica aromática. Quem lembra do hétero aqui, ó? Heteroátomo. Quem lembra o que é um heteroátomo? É um átomo que aparece no meio da cadeia? Por exemplo, cloro, ferro. Muito bem. É o cloro não, porque ele só faz uma ligação, né? Nesse caso aqui, mas o seu conceito está certo, tá? É aquele que aparece entre átomos de carbono, né? Então, o nitrogênio aqui, ó, ele tá entre átomos de carbono, não tá? Então, nas aminas secundárias e terciárias, ele é um heteroátomo, né? E a gente chama de heterocíclica porque, além dele ser um heteroátomo, ele está numa cadeia fechada, ó. Toda essa parte aqui, ela é fechada. E o nitrogênio está aqui no meio. Então, ele faz parte da cadeia fechada. Então, hétero, de heteroátomo, cíclica fechada. Então, ele é um heteroátomo na cadeia fechada, tá? Então, olha só, aqui também, ó. Ele está lá entre esses átomos de carbono e ele está numa cadeia fechada. Aqui é a mesma coisa. E a heterocíclica aromática é quando ele é um heteroátomo no anel aromático, ó. Por que ele é um anel aromático? Porque ele tem os 3 pares de dupla ligação. E o nitrogênio está lá no meio dele, tá? Ele está entre os átomos de carbono que formam um anel. Deu para entender, gente? Sim? Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos em frente. Agora, a nomenclatura. A nomenclatura é muito simples aqui para as aminas, né? A gente leva em consideração a parte da cadeia carbônica, né? O nome do radical, né? Se ele tem um carbono, é um MET, se tem 2 o ET, se tem 3 o próprio, e assim sucessivamente, como a gente já vem utilizando, né? A gente usa a terminação "il", porque a gente está levando em consideração a nomenclatura dos radicais, as ramificações, né? Etil, metil, propil, isobutil, isopropil, terquebutil. E coloca só a terminação amina, tá? Então é bem fácil. Vamos ver alguns exemplos. Para as aminas primárias, né? Então, aqui, esse lado da cadeia carbônica aqui, né? Do meu radical. É um radical com 2 átomos de carbono. Então, como fica o nome dele? Etil, não é? Radical com 2 átomos de carbono, et, e o il, etil. E eu acrescento a expressãozinha amina. Então, vamos lá. Etilamina. Certo? Fácil, gente? Tranquilo, Sora. Vamos lá. E esse segundo exemplo? Tem um radical com 3 átomos de carbono. Qual que é o nome dele, gente? Quem lembra? Propil. Propil. E aí eu só coloco amina. Uma Sora é palavra única, junto? gente. É. Isso, uma palavra única. Sem traço, sem nada. Propilamina. Tá?
etilamina. Sem traço, nada, tudo junto. Ok? E esse aqui, quem lembra desse radical aqui? Quem é esse? Ó, Também é o propil? mas ele tem uma coisinha a mais, né? A Ele é ramificação metil. Iso? Não, quem falou? Alguém falou bem baixinho aí. Ramificação metil? Iso? Não. Foi a Júlia, acho que falou. Não sei. A Júlia? Fala, Júlia. Não sei, eu acho. Eu falei iso. Isso mesmo, parabéns, Julinha. Isopropil. Por que é isso, Júlia? Explica para nós. Tem duas pontas iguais. Isso mesmo. Olha lá. Ele é um radical. Ai, cadê minha seta? Aqui. Ele é um radical com 3 átomos de carbono, sendo que é o carbono do meio que se liga no nitrogênio. Isso dá a ele, ó, a capacidade de ter 2 extremidades, 2 pontas, igual a Júlia falou, igual. Então, ele é isopropil. E aí, eu coloco só amina. Deu para entender, gente? Então, a parte onde eu tenho os carbonos, eu uso a mesma nomenclatura das ramificações. Etil, metil, propil, isopropil, isobutil, não é? Terquebutil. Todas aquelas nomenclaturas que a gente aprendeu lá nas ramificações. O que eu acrescento? A expressão amina. Só. Alguma pergunta, alguma dúvida? Muito bem, vamos lá. Aminas secundárias e terciárias. Como fica a nomenclatura? Tenho que levar em consideração 2 situações. Agora eu tenho mais de um radical, né? Preso aqui no nitrogênio. Posso ter 2 nas secundárias e até mesmo 3 nas terciárias. Então, eu tenho que levar em consideração a ordem alfabética, caso eles sejam diferentes, como esse primeiro exemplo. Tenho que levar em consideração o uso do di ou do tri, caso os meus radicais aqui, ó, sejam iguais, né? Aqui uso o di e aqui eu uso o tri, certo? Vamos ao primeiro exemplo. Tenho 2 radicais diferentes, então eu adoto a ordem alfabética. Quem vem primeiro, gente? Quem vem primeiro na nomenclatura? Quem são esses radicais? Esse aqui com carbono só é quem? Metil? Metil, muito bem. E o outro, quem é? Etil. Etil. Então, na nomenclatura, quem vem primeiro? Etil. Etil. Depois vem quem? Metil? Metil. E depois? Amina? Isso, muito bem. Então, eu coloquei em ordem alfabética, né? Então, quem vem primeiro é o etil, depois metil e amina. Então, esse é o nome dessa amina secundária. Certo? Alguma dúvida? Se eu tivesse um terceiro grupo aqui, se ele fosse o propil, por exemplo, né? Então, ficaria etil, metil, propil, amina, tá? O primeiro grupo eu separo por um traço. O segundo, né, ou terceiro grupo, eu coloco tudo junto numa única palavra com a expressão amina, tá? Agora esse, eu tenho 2 grupos iguais. Que grupo é esse aqui?
Metil. Metil. Só que Dimetil. são dois. Isso, ó, show de bola. Dimetil, amina. Tá? E no de 3? Eu vou usar quem no de 3, ó? Tri. Trimetil. Trimetilamina. Igual o gaúcho fala, trilegal, né? Então, o primeiro ficou etil, metilamina, né? Tinha grupos diferentes, coloquei em ordem alfabética. O segundo, 2 grupos iguais, usei o di. E o terceiro, 3 grupos iguais, usei o tri. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos ver. Outros exemplos, ó. Aqui eu tenho 3 grupos, é uma amina terciária, sendo que 2 são iguais e um é diferente, tá? Continuo tendo que adotar a ordem alfabética e usar o di ou tri. Então, vamos ver como é que ficou o nome desse aqui. Olha lá. Etil, dimetil, amina. Ah, professora, mas o D aqui, ó, não teria que vir na frente? O di, gente, ele não entra na ordem alfabética. Quem vai para a ordem alfabética é só o M, tá? Porque o di, ele indica quantos grupos eu tenho daquele, ele não faz parte do nome. Por isso o di e o tri não vai para a ordem alfabética. Quem continua na ordem alfabética é o M do metil, tá bom? Por isso ficou etil, dimetil, amina. E o último aqui, né? Eu tenho um anel aromático de um lado e do outro lado um radical de cadeia aberta, que é o etil, né? Então, como fica? Etil. O anel na posição de ramificação nós chamamos de fenil, amina. Então, etil, fenil, amina. Essa aqui é uma amina, se eu fosse classificar, ela seria o quê? Aromática, né? Deu para entender, gente? Alguma dúvida aqui? Até agora não, Sora. Ó, tá fácil, né? Tá. Muito bem. Existe uma outra forma que também é reconhecida e aceita pela IUPAC, onde a gente numera, né, a cadeia. Então, a gente acha uma cadeia principal para aquela amina, faz a numeração, identifica a posição do grupo funcional. Quem é o meu grupo funcional? É o nitrogênio, tá? Nesse caso, a numeração é feita a partir da extremidade mais próxima ao nitrogênio, que é o meu grupo funcional. Quando que a gente usa essa segunda forma? Quando a gente tem estruturas muito grandes, complexas, onde eu tenho muitas ramificações, onde eu tenho presença de dupla ligação, né? Onde é difícil você achar um nome para aquele radical. Então, eu faço uso, né, dessa nomenclatura, ou seja, eu identifico uma cadeia principal, numero ela e a partir daí eu dou o nome para ela, tá? Vamos ver como fica. Ó, aqui eu tenho uma estrutura onde o meu radical tem 4 átomos de carbono. Então, eu vou transformar ele numa aquilo que a gente já vem fazendo desde o começo. Vamos numerar. Quem é o meu carbono número 1? Aquele mais próximo. Esse aqui, né? Mais próximo de quê? Do NH2. Então, vamos lá. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. E aí eu dou nome, né? Vamos ver como fica o nome dele. Olha lá. Butan, por quê? But, porque a minha cadeia tem 4 átomos de carbono. An, por quê? Só tem ligação simples. 2, porque o meu grupo funcional está no carbono 2. E amina, porque ele é uma amina.
Tudo bem? Essa nomenclatura é muito parecida com o que a gente vem trabalhando desde o começo do ano, tá, gente? Alguma dúvida? Vamos lá, vamos mais um exemplo. Professora, Oi? nesse exemplo que a senhora explicou, daria para falar que é uma butilamina? Daria para falar que é uma butilamina. Se a gente usasse a primeira forma, né? Então, daria assim, ó. Se isso aqui fosse a gente considerasse ele como um radical, seria 1 com 4 átomos de carbono, né? Então, seria assim, ó. Daria para colocar butilamina. Opa. Tranquilo. Né? Ah, entendi. Certo? Boa pergunta. Eu poderia usar a mesma nomenclatura que eu aprendi aí na primeira forma, para esse caso aqui, tranquilamente. Agora aqui já é um pouco mais difícil, não é? No segundo exemplo, Sim. aí já seria mais difícil. Eu teria que achar um nome que representasse todo esse radical aqui, ó. Aí nessa segunda situação, já é mais fácil a gente fazer o quê? Numerar, né? Numerar a cadeia e seguir com a nova nomenclatura. Certo, Entendi, gente? senhora. Então vamos lá. Por onde eu começo a numerar? Pelo carbono mais perto do grupo funcional. Isso. Então esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5 e 6. Certo? Bom, se a gente observar essa cadeia, a gente vai ver que tem uma ramificação aqui, não é? Do grupo CH3, não é isso? Então, como a gente aprendeu lá no comecinho do ano, eu vou dar nome para minha ramificação primeiro. Quem é ela mesmo, gente? Vamos lá, vamos ver quem lembra. Nossa, É metil. Isso. Então, vamos lá, ó. 4 metil, porque eu tenho o grupo metil no carbono 4. Aí eu vou para a cadeia principal. Tem 6 átomos de carbono, né? Ó, que a gente numerou aqui. X. Por que A mesmo? Quem me ajuda? Por que eu usei o AN? Quem me ajuda? Porque só tem ligações simples. Isso. Só tenho ligações simples. E onde está o meu grupo funcional, gente? No 2. Carbono No 2. 2. E aí eu coloquei o 2 aqui e o nome da minha função, que agora é amina, tá? Então, tá vendo? Ela é bem parecida com o que a gente estava fazendo até agora. Se eu tivesse uma dupla ligação aqui, entre o carbono 5 e o carbono 6, como ficaria o nome dele, então? Quem pode me ajudar? Hein? Se eu tivesse uma dupla ali, como ficaria? Entre o 5 e o 6. Isso mesmo. Aí eu colocaria o número 5 para indicar que no carbono 5 eu tenho uma dupla ligação. E aí agora eu uso o EN. E depois o resto segue. Normal, né? 2 amina. Oxi. Amina. Tá? Muito parecido com o que a gente estava trabalhando até agora. Então, vamos repetir. Quando eu uso essa segunda forma, gente? Quando eu tenho estruturas maiores, com ramificações, com dupla ligação,
Então, eu vou optar por usar essa segunda forma. Quando eu tenho estruturas pequenas, né, é onde eu consigo identificar, né, um nome para aquele radical, eu uso a forma anterior, tá? Deu para entender? Alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Algo que não ficou claro? Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo, Fê. Então, vamos em frente. Aplicação, né? As aminas são muito utilizadas na produção de vários compostos. Elas têm um caráter básico, por isso elas são utilizadas na fabricação de cosméticos, de sabão, de shampoo, sabonete, produto de limpeza. Elas são muito utilizadas para corrigir o pH da formulação. Se vocês forem procurar lá na fórmula, nos ingredientes lá do shampoo, vocês vão encontrar uma amina lá, tá? Elas são muito utilizadas também no processo de vulcanização da borracha. São usadas na fabricação de corantes, né? Tanto para a indústria de tintas, como também para a indústria alimentícia. Um corante muito utilizado, né, que aqui na nossa nomenclatura é chamado de fenilamina, é a anilina, né, que dá dá uma variação aí de diversas tonalidades. Nos seres vivos, está presente nos aminoácidos, né? Por que tem esse nome, aminoácidos? Porque essas estruturas são formadas por dois grupos funcionais que a gente já estudou aqui. Um deles é a amina e o outro são os ácidos carboxílicos. Então, você faz a junção dos dois, né? De uma amina com um ácido carboxílico, e você tem aí os aminoácidos, que são moléculas muito importantes para a gente. Elas são a base das proteínas, né? As proteínas que tem no nosso organismo, elas são formadas por cadeias de aminoácidos. Quando vocês entrarem no terceiro ano, vocês vão estudar a química dos alimentos. Então, vocês vão ver todas as estruturas das proteínas. E lá vocês vão conseguir visualizar, identificar que elas são formadas por uma amina e um aminoácido correspondente. Tá? Lembra que eu falei do cheiro do peixe? Então, o que dá aquele cheiro forte, né? De peixe. Quando o peixe apodreceu, né? É a trimetilamina, que é decorrente da decomposição e da quebra da molécula do aminoácido presente lá na composição do peixe, né? Então, por isso que a gente costuma representar as aminas, lá com aquele desenho da pessoa, né, com um peixinho na mão, porque a trimetilamina é o que dá aquele cheiro característico de peixe podre, tá? Bom, na próxima aula a gente vai começar a falar do segundo nitrocomposto, que são as amidas, né? São muito parecidas com as aminas, a diferença é que eu tenho lá o oxigênio na sua fórmula estrutural. Na pastinha de tarefa de vocês, tem 4 exercícios referentes às aminas, referente a tudo que a gente viu agora. Tem um pouquinho de classificação e um pouquinho de nomenclatura, tá? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente... Deixa eu parar de gravar aqui.